A notícia é urgente, o auxílio emergencial pode voltar com um valor maior. Nós não esperávamos chegar a esse ponto na pandemia, então, portanto, aqui uma verdadeira reviravolta no auxílio emergencial. Vou pedir para que vocês acompanhem. É que infelizmente eu vi um comentário aqui no canal, uma pessoa dizendo que já está tudo definido, que o valor já foi decidido. Acontece que isso não é verdade, tanto que muitas pessoas relaxaram aí. Não, a pandemia já está no finzinho, e olha o ponto que nós chegamos aqui, 3 mil mortes, podendo chegar até 5 mil mortes por dia no Brasil, uma crise terrível que vem assolando o Brasil aqui. O Brasil já tem impedimento de entrar em vários países, os brasileiros não podem nem viajar. Bom, a coisa mudou, então o auxílio emergencial também pode mudar. Vou explicar para vocês nesse vídeo. Então me acompanhe aqui, se vocês ficarem interessados, é claro, ninguém é obrigado, mas ajude as outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, compartilhe essa notícia lá na sua lista de amigos do WhatsApp, porque tem muita gente precisando e é uma luz no fim do túnel. Sejam todos bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje dia 25 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, fica por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui para tentar ajudar as pessoas com as informações. Nem tudo está perdido, as coisas podem mudar. Governadores de 16 estados brasileiros enviaram uma carta. Essa carta foi direcionada para os presidentes da Câmara dos Deputados e também presidentes do Senado Federal, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. O que pede essa carta? Essa carta aí é solicitando que o Congresso Nacional ajude, auxilie na disponibilização de dinheiro, de recursos, para que novas rodadas aí do pagamento do auxílio emergencial tenham valores maiores do que aqueles previstos. Aquelas pessoas que vieram aqui aos comentários reclamando e com justa causa dos baixos valores, com certeza a partir de agora, com esse vídeo, vão ter vontade, vão querer o auxílio emergencial 2021. Você vai entender por que eu peço que você deixe aqui o seu like, o seu joinha, para ajudar, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo. O consenso entre os representantes de cada estado pedem a volta do auxílio emergencial, como aconteceu nas 5 primeiras parcelas em 2020, no valor de R$ 600, obedecendo os critérios de pagamento adotados no ano passado. Lembramos aí que as mães chefes de família recebiam R$ 1.200, se tivesse outro membro na casa, era permitido até 2 cotas, uma família poderia receber até R$ 1.800 por mês de auxílio emergencial. Isso aconteceu em 2020. Vamos ver o que diz aqui os trechos da carta aí de 16 governadores brasileiros. Agir contra esse cenário requer medidas sanitárias e garantia de uma renda emergencial. Somente com essas medidas seremos capazes de evitar o avanço da morte, escrevem os governadores. Por isso, entendemos que a redução dos valores do auxílio emergencial é inadequada para a eficácia da proteção da população. Enquanto a vacinação não acontecer em massa, precisamos garantir a renda para a população mais vulnerável, é o que diz o trecho da carta aí dos 16 governadores. Só para a gente entender como pode voltar o auxílio emergencial no valor de R$ 600, o ministro, no caso aqui da Cidadania, já cogitou, já falou sobre a PEC do orçamento de guerra, que é a proposta de emenda da Constituição, uma lei que tem um orçamento de guerra. Eu vou explicar para vocês. Para o ministro da Cidadania, o nome dele é João Roma. Os novos valores que estão disponibilizados aí para o auxílio emergencial 2021, R$ 150, R$ 250 e R$ 375, destinados conforme a composição familiar. Esse valor é baixo, é muito abaixo do esperado. Mas é que o governo não pode pagar mais nesse momento.
O que impede um valor superior, um valor maior ao definir aí, é a limitação do orçamento que o governo tem hoje para poder pagar, para poder custear o auxílio emergencial 2021, que já foi definido na votação aí da proposta de emenda da Constituição, a PEC orçamentária de 44 bilhões de reais. No entanto, para o ministro da Cidadania, o João Roma, a volta da PEC de guerra pode aumentar o valor do auxílio emergencial 2021. Isso ainda não está descartado, esse assunto ainda pode voltar, mesmo com a aprovação dessa PEC emergencial e até mesmo com a aprovação da medida provisória, a MP, que foi editada aí para tentar viabilizar a nova rodada dos pagamentos do benefício a partir de abril de 2021. Então vamos entender aqui, lá no ano passado, em 2020, essa proposta de emenda do orçamento de guerra tinha como objetivo separar o orçamento da União, ou seja, o orçamento, o dinheiro que o governo pode gastar e os gastos do governo para combate na pandemia ali do coronavírus. Assim, o gasto contra a pandemia não precisa atender às exigências de controle do uso de dinheiro público, de recursos públicos, como, por exemplo, a tão temida aí, regra de ouro, que poderia levar até mesmo o presidente da República, o Jair Bolsonaro, a um impeachment. Por quê? Porque se o governo gastar mais do que o orçamento, mais do que se pode gastar, aumenta-se a inflação, comete-se crime. Esse crime fiscal aí, esse gasto, além do que o permitido, pode ter consequências gravíssimas. Todo crime tem que ser, é claro, punido, né? Então, para evitar punições, o governo evita gastar dinheiro a mais do que aquele orçado, aquele disponível. Para evitar isso, existe a proposta do orçamento de guerra. Como eu disse, separa o dinheiro do Brasil do dinheiro usado na pandemia. O governo não quer essa situação. Mas o ministro da Cidadania, o João Roma, reconhece que a PEC de guerra pode ser novamente abordada, mas o assunto precisaria aí ser discutido com ponderação, com tempo, sendo necessário aguardar aí as próximas movimentações do governo frente ao combate da pandemia para que a PEC de guerra entre realmente em pauta. Acontece que naquele momento de desinformação no início da pandemia, houve-se ali colocada a PEC de guerra, que acabou no dia 31 de dezembro de 2020. Todo mundo disse que a pandemia estava no seu fim. Infelizmente, chegamos a uma situação aqui em que as pessoas relaxaram, isso devido aí à falta de informação e às informações, infelizmente, que vêm até de órgãos públicos, informações que não deveriam, né? A população relaxou nos cuidados. Hoje nós chegamos a um ponto de chegar a números de mortes aí alarmantes, a ponto dos brasileiros serem proibidos de entrar em outros países. Essa situação só tende a piorar diante de uma situação de negacionismo, onde haveria, como foi feito em todos os países do planeta Terra, em todos os países do mundo, seus governantes buscaram, lá em 2019, 2020, uma corrida desesperada por vacinas, enquanto aqui no Brasil, não. Um ano depois da pandemia, chegamos ao ponto que chegamos, e somente agora o governo começa a tomar atitudes em relação à pandemia. O que acontece é que agora a PEC de guerra deveria ser colocada, a proposta de emenda da Constituição, a lei que coloca um orçamento de guerra, deveria estar entrando nesse momento, em que vivemos uma situação em que ninguém imaginava aqui no Brasil. Infelizmente, isso não aconteceu, mas como disse o próprio ministro da Cidadania, o João, ele não descarta, portanto, a discussão com o avanço das mortes aí. O João Roma é ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro, ele mesmo não descarta que seja abordado o assunto da proposta de emenda da Constituição de guerra. Pessoal, muita coisa vai mudar nessa reviravolta em meio
a esses problemas que nós estamos tendo aqui. Já estão faltando medicamentos, já estão faltando oxigênio, as coisas estão piorando. Eu vou pedir um favor para vocês, que por favor mantenham os cuidados necessários, trabalhar sim, mas com distanciamento social necessário quando possível. E é claro, também uso de máscara, higienização das mãos. Infelizmente o governo errou e errou feio. Agora nós temos que aguentar as consequências e a volta, e possível sim, dos R$600 do auxílio emergencial. Eu trago para vocês mais novidades. Tem mais novidade do auxílio emergencial, vou deixar para depois aqui, porque senão fica muito longo o vídeo, o pessoal começa a ficar desagradável aqui nos comentários. Eu quero agradecer a todos que me seguem aqui nos vídeos, independente do vídeo que eu traga. Que Deus abençoe as nossas famílias. Eu quero agradecer a todos que comentam, que participam. Estou correndo aqui atrás das informações para tentar ajudar. Não é inscrito, já se inscreva e compartilhe. E é claro, ajude as outras pessoas com o seu comentário. Quem sabe você não sabe de uma notícia aí que eu ainda não sei, você pode colaborar aqui com o canal. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.